Sou Jorge Lima Hetzel, nasci em 23 de outubro de 1946, em Vila 15 de Novembro, na época, que era um distrito de Cruz Alta. Então, por isso que na minha certidão de nascimento está natural de Cruz Alta. Hoje, 15 de novembro é um município. Nasci e fiz o curso primário num grupo escolar em 15 de novembro. Depois do curso ginasial eu fui para Cruz Alta, fiquei no internato dos Irmãos Maristas, no ginásio Cristo Redentor. E o científico fui para Santa Maria, em Santa Maria, no Colégio Santa Maria, também no Colégio Marista. E, consequentemente, fiz o vestibular para a Universidade Federal de Santa Maria, onde fui aprovado. Fui aprovado em medicina e em farmácia, que na época a gente conseguia fazer 2 vestibulares, porque a vontade de entrar para a universidade era grande, então vamos segurar pelo menos a vaga numa delas. Quando é que o senhor inicia o curso, doutor Jorge? Em 1965. Até 70. Foi aprovado em 70. Em 70 que me formei em 70. Fui em 70 em Santa Maria e por indicação de uns amigos médicos de Cruz Alta, eu vim para Porto Alegre fazer a residência médica na Santa Casa, no Pavilhão Pereira Filho. Os médicos eram amigos de médicos do Pereira Filho e como eu já tinha quase decidido que ia fazer pneumologia, vim para o Pavilhão Pereira Filho, onde comecei a minha residência em 1971. Decidi fazer pneumologia, assim, porque era a oportunidade que eu tinha na época de, eventualmente, se eu quisesse voltar para Cruz Alta, do ponto de vista profissional, seria um lugar ideal na época, pelo menos pela escolha que se fez na época. Vindo para fazer a residência, eu fui para o Pavilhão Pereira Filho, da Santa Casa Misericórdia de Porto Alegre. Aí a residência em pneumologia eram 2 anos, 71 e 72, eu fui médico residente. Então, a partir de 1973, eu comecei a fazer parte do corpo médico do Pavilhão Pereira Filho. Toda a minha vida profissional foi feita na Santa Casa, no Pavilhão Pereira Filho. Mas... Eu saí em alguma oportunidade para fazer alguns cursos fora, fiz cursos de curta duração, mas sempre relacionados com a pneumologia. Mas aí o senhor também passa a ser docente, professor também? Também. Nessa mesma época, doutor Jorge? Nessa mesma época, porque durante a residência médica a gente já fazia algumas incursões na orientação de residentes, de doutorandos, de residentes, sempre sob a supervisão de um dos médicos assistentes mais antigos. Eu comecei como professor na faculdade, na então Faculdade Católica de Medicina, que depois foi Ciências Médicas. Foi a Fundação Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. Na Fundação Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, que é hoje, como é hoje, eu comecei, então, 71, 73, 71, 72, eu era médico residente da URGS. Em 73 a gente começava como professor auxiliar, né? Que o orientador que eu tinha na época era o Dr. Bruno Carlos Palombini.
Alumínio. Isso. Uhum. E, então aí fiz concurso, fui aprovado e comecei a ser Titular. Titular. Titular não, professor. A gente começava em professor assistente. Assistente ainda. Depois professor titular. Então, Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, eu comecei, digamos assim, como professor voluntário. Depois fiz concurso, passei a professor assistente, professor adjunto e com o transcorrer do tempo Titular. eu fui e aí fui diretor da fundação. Ah, você foi diretor também? Diretor da fundação durante 5 anos. O senhor também criou curso lá, não foi? No curso de... A fundação, digamos, era uma faculdade isolada, né? E havia a ambição de que ela se tornasse uma universidade, como é hoje. Sim. Né? Como é hoje. Então, assim, tinha que dar um passo inicial para isso, foi a criação de novos cursos. Quer dizer, só o curso de medicina não conseguiria ser universidade. Aí, no momento que eu era diretor da fundação, a gente criou 2 cursos. O curso de biomedicina e o curso de nutrição, que foi digamos assim, o degrau inicial, mas que permitia que a partir daí a gente crescesse e se tornasse universidade como é hoje. Aliás, isso aí é um orgulho muito grande que eu tenho, né? Que eu acho que o primeiro degrau para a Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas se tornar universidade foram esses 2 cursos. Nós temos os livros publicados, né? O Compêndio de Pneumologia. Compêndio, que é mais... Compêndio de Pneumologia, de asma crônica, Uhum. né? Pneumologia e asma. O compêndio foi digamos assim, o inicial, né? E aí, É o inicial, né? Colaboração, quer dizer, com algumas pessoas que certamente tu vai entrevistar, como o Dr. Palombini, o Dr. Luiz Carlos Correia da Silva. Luiz Carlos, né? E aí surgiu a ideia do compêndio de pneumologia. Certo. Que eu acho que foi, assim, digamos assim, o início de uma produção científica mais regular, mais ajustada com a época, que nos permitiu assim, ampliar os horizontes da pneumologia do Rio Grande do Sul e ela começou a influenciar mais forte em todo o Brasil. O capítulo de livro tem 84 capítulos de livro. 84 capítulos de livro e temas livres em congresso e tal, são 182, se não me engano. Mais de 180. Mais de 180. E o senhor também é cidadão de Porto Alegre, né? Cidadão honorário de Porto Alegre. Quando é que foi isso, esse título, doutor? Isso foi em 2014. 2014. 2014. Cidadão de Porto Alegre. Realmente, assim, para quem começou a vida, nasceu em 15 de novembro numa vila, assim, foi um motivo de muito orgulho e eu me emociono até de falar isso. Quem estimulou para entrar na academia foi o Dr. Palombini. Ele era uma pessoa influente e assim, com grande penetração no meio médico. Sim, é famoso. Foi fantástico. Foi fantástico o que ele desenvolveu, a pneumologia, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro, é fantástica a produção dele. E ele era o
orientador, assim, acho que sim, o Dr. Luiz Carlos, o Camargo, eu, o Moreira, a gente foi influenciado pelo Palombini, estimulado pelo Palombini para continuar. Um motivo de orgulho que eu tenho também, assim, e que eu acho que foi importante, é o convívio que a gente teve no Pavilhão Pereira Filho, com o professor Nelson Porto, com o Palombini, e depois se formou um grupo que realmente foi muito importante, eu acho, para todos nós. Nós fomos um grupo homogêneo. Nós discutimos algumas questões, mas nunca brigamos, né? Então, isso é importante. Em geral, os grupos médicos chega um momento que... Sem dúvida. Que dá... tem alguns que são mais conflito, não é briga, é conflito de interesse. Conflito. Então, assim, o professor Nelson Porto, o Palombini, o Camargo, o Moreira, o Luiz Carlos e eu, acho que nós temos um grupo assim muito homogêneo do ponto de vista de pensamento e até de ambições, né? Que em geral os grupos se perdem ou se atrapalham nas ambições que não são as mesmas. A nossa ambição era realmente assim, formar um grupo médico pneumologista que fosse formador de opinião, né? E eu acho que isso nós conseguimos, e foi meio assim, inicialmente não era assim um objetivo primeiro. O objetivo primeiro que nós tínhamos era ser de bons pneumologistas. A Sociedade de Pneumologia e Fisiologia do Rio Grande do Sul. Sim. Eu fui presidente também. Foi presidente? Durante 3 anos. Um fato marcante, eu acho que foi o desenvolvimento do exame Amrix. O exame Amrix, que era uma prova de seleção, se tornou uma prova de seleção para a residência de pneumologia, né? Então o exame Amrix foi mais ou menos nessa mesma data que ele foi desenvolvido. E servia também para pneumologia, servia para tudo, né? Na verdade. Foi para todas as especialidades. A gente escolhia 2 ou 3 médicos que eram, em geral, professores universitários, que tinham a ambição de regular esse aspecto, que se criou o exame Amrix. Carmen Suzana Pereira, né, foi minha primeira esposa. Eu tive o Márcio, que é o mais velho, que é intensivista, né, e ele foi pneumologista e intensivista. Depois o Gustavo, que é piloto comercial, ele hoje é comandante na Qatar Airways. Mora longe. Mora em Qatar? Mora em Doha, no Qatar. E a filha? Minha filha, que é a Isadora. Ela faz anestesiologista. Anestesia. Depois, agora tem segunda núpcias com a Miriam Ritter, né? Aí que também tem 2 filhos como é que se diz? Em afeto, não sei o que é. Filhos dela. Filhos dela, tá. E netos? Tem um que é médico já? Tem um que é médico. O filho do Márcio, o mais velho, o filho dele é médico. Recentemente ele foi aprovado para residência médica em cirurgia, né? Esse nos abandonou a clínica e resolveu ser cirurgião, graças à influência do Camargo. Certamente foi o Camargo que fez a cabeça dele para ele ser cirurgião. E eu acho que foi uma influência muito positiva. Muito boa, né? Muito positiva.